Olha, juros em alta. Reportagem da Sharon Amaral explica aí essas críticas do Lula ao Banco Central. Vai lá. Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem intensificado sua oposição à atuação de Roberto Campos e voltou a criticar a postura do Banco Central em relação à taxa básica de juros no país. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo, o problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos. O presidente Lula já havia deixado clara sua irritação com o presidente do Banco Central, a quem se referiu como esse cidadão. Eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central independente. Ainda segundo o presidente, o empresariado precisa aprender a reivindicar e reclamar dos juros altos. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesp falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era alguns dirigentes sindicais, tinha aqui alguns amigos meus, e a Fiesp, todo dia do cupom, ele falava do juro, todo dia do cupom. Agora eles não falam. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele não entrará em confronto com Lula, tampouco vai permitir que a pressão política influencie as decisões do banco. Muito bem, olha, e o presidente da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ele já se manifestou sobre esse tema. Vai, pode rodar. Bancos não precisam de juros altos para terem lucros. O que nós precisamos é perseguir uma agenda para baratear o custo do crédito. As taxas de juros precisam realmente baixar, mas isso não depende apenas dos bancos. Precisamos sim sermos protagonistas. Por que o setor privado, seja ele produtivo, financeiro, por que nós não, por exemplo, podemos ofertar e oferecer ao atual governo uma proposta de novo arcabouço fiscal? Falamos tanto em responsabilidade fiscal, mas aguardamos que o governo faça sozinho. Nós temos essa corresponsabilidade de oferecer, por exemplo, uma proposta de novo arcabouço fiscal e nós devemos fazer isso para que possamos, juntos, Estado e empresários, avançar. Eu aqui não estou defendendo de forma imediata, como um fim em si mesmo, que haja uma corrida desesperada para que consigamos fazer com que a dívida pública se sustente. O que estou dizendo é que nós temos que perseguir um horizonte de tempo. Muito bem, tá aí, ó, eles já estavam discutindo aqui antes de terminar o vídeo, né? Vamos lá, eu vou começar com o Zezinho aqui, que estava dizendo que isso aí vai na contramão do que o Lula falou. Vai lá, Zezinho. Na verdade, eu vou primeiro pela matéria. Na verdade, o que acontece é que Lula quer o controle do Banco Central. Ele quer ter o domínio do Banco Central. Ele está desautorizando todo mundo. Você pega... Diga-se de passagem que ele está desautorizando um cara extremamente capacitado. Não, o cara capacitado com o currículo que tem aí o Campos Neto, aí é algo assim. O que Lula... São falas ruins, são falas assim... péssimas, ele não pode, raivosa. O que Lula está fazendo é o seguinte, todos nós sabíamos que ele ia ter essa ingerência. Ele precisa tirar esse espírito que ele está... Aquela fala que você viu ali do presidente da FEBRABAN, ela é de sexta-feira, lá em Lisboa. A gente colocou, mas ele está falando para ser discutido, ele não está indo. Que juros altos, o banco não quer, mas o controle é do Banco Central. São coisas diferentes, são coisas distintas. Porque, Zé, desculpa eu te interromper, até porque o juro alto espanta o cliente, né? Ele está falando do juro alto, porque as pessoas querem o quê? Lacrar, e é verdade. Pega essas falas e lacra. Ele é perfeito. Como ele desautorizou a Haddad, a independência do Banco Central, uma conquista. Está dando certo, deu certo. Aí Lula fica estressado com falas raivosas que não contribuem. Ele quer o seguinte, o que aconteceu, isso a gente já viu esse filme. A gente já viu. Cícero, o que você quando está querendo dinheiro, você vai o quê? Pegar um dinheiro no cheque especial. Entendeu? Quando o governo toma que tem liquidez, o juro é menor.
Mas quando aquela pessoa pega que o juro é alto, é aquela sensação. No momento aquilo é bom, mas a bola vai lá para frente. Aconteceu com Dilma, de 2010 a 2015, o desastre que aconteceu. Então Lula, ele não pode falar, ele não pode ele falar sobre economia, ele não tem essa capacidade. Ele é o presidente, deixa a equipe, deixa aí. Olha, e o Campos Neto, ele está pedindo que ao Congresso ocorra ao Congresso, porque eu tenho certeza que essa pauta não passa. Ele não tem apoio do Congresso dessa pauta, Cícero. Ele não tem, ele está sozinho. Ele está sozinho. Haddad está fazendo um bate-bola. Você sabe que eu sou crítico de Haddad. Bate-bola com o presidente do Banco Central. E ele vai lá e desautoriza Haddad. Haddad ontem falou, quer dizer, são falas desencontradas. Haddad fala uma coisa, traça um caminho e Lula vai lá e desautoriza. A gente vem falando isso desde dezembro, que Haddad não seria o ministro seria Lula. E Lula está o seguinte, Lula não pode, com essa idade que ele está, com a oportunidade que ele pegou, o povo brasileiro não pode pagar com essas falas desastrosas. Lula tem que ficar o seguinte, governar para o povo brasileiro. Ele não pode agora sair hoje de novo no café da manhã com o jornalista. É porque não dá, porque se todo dia a gente começar a cortar, ele vai dar pauta para a gente e vou dizer, está nos enchendo. E a gente tem que ficar calado? A gente agora não tem que fazer jornalismo? Nós temos. Eu sei que o telespectador aí, que é torcedor, assim como Samuel e Herbert, eles estão aqui, gente. Eu daqui uns dias eu não sei se eles vão querer vir mais no programa, porque não tem como defender essas falas desastrosas do Lula. E a gente precisa ter compromisso com a notícia, com os fatos. Ele está bagunçando, Samuel. Lula não tem propriedade para falar de Banco Central, que, na verdade, ele já está dizendo que quando acabar o mandato dele vai demitir um das maiores reservas moral e competente desse país, que é o Campos Neto. Muito bem. Na verdade, você falou que é um crítico do Haddad, né? Assim como você é um crítico do Flávio Dino, da Marina Silva, da Simone Tebet, do Luiz Marinho, e assim vai. Herbert. Essa fala do Zezinho, né, ele que fala tanto em militância, em carteirinha, ele que tem a foto da Dilma na carteira, né? Então, assim, é risível. Veja bem, Lula, no primeiro vídeo, apareceu, né, defendendo a redução dos juros. Ora, os juros hoje, né, estipulado pelo Copom, pelo Banco Central, né, é o mesmo que era do governo Lula no passado. Ou parece que ele deve ter passado aí perto de algum centro espírita e José de Alencar reencarnou nele, ou colou nele, ou, né, baixou nele, não sei. Né, porque ele está com o discurso do José de Alencar lá atrás, que o José de Alencar é quem batia defendendo para baixar os juros. É corretíssimo a fala do Lula. Agora, quando eu vejo a fala do Sidney, né, o presidente da FREBABAN, o Isaac Sidney, né, da FREBABAN, ele concorda com o Lula. O Brasil... Que é isso, Herbert? Você é contador de história, ele falou outra coisa. Por favor, Herbert, ele está falando para fazer um arcabouço fiscal, discutir. Eu não estou demente. Não, você está. Você é contador de história. Você lê livro e você está indo de encontro a todos os analistas do Brasil. Desculpa se eu leio mais que você. Não, você não. Você, por favor, Herbert. Então, você é inteligência, o que é que o presidente Isaac Sidney falou? Que o setor produtivo tem que participar da discussão, e os bancos também, né, da reforma fiscal. Ele defendeu ali na fala dele a estabilização da economia, que a nossa economia ela tem que se tornar uma economia macroeconômica, né, que a inflação ela seja estável e previsível e baixa para a população brasileira, e os juros está alto, né, que pode ser baixado a partir de uma inflação previsível, baixa, né, e resolver o problema macroeconômico do Brasil.
e defendeu a participação da discussão na reforma fiscal. Qual o problema disso, Cezinho? A fala dele, ele concordou com a do Lula. Eu já falei. Concorda com a do Lula. Para fazer o debate, eu sei que você não é economista, eu não sou economista, mas para fazer o debate sobre a economia... Mas eu estou falando que o Isaac Sidney concorda com a fala do Lula. Não, Aqui ele concorda, ele está defendendo. Inclusive, ele defende que o Lula e o governo Lula sentem com os setores produtivos e com os bancos. E financeiro também. Obrigado. Meu Deus É esse o meu comentário. Ricardo Frota. O Lula, ele é centralizador, né? Você vê que ele quer ter o domínio de todo o Brasil. De todo o Brasil. Então, não tem como querer... O Banco Central, ele não está subordinado ao Ministério da Economia. E aí, esse é o grande descontentamento do Lula, né? Porque é até complicado, né? Colocar o presidente do Banco Central, que é altamente qualificado, para ser subordinado ao Haddad. Então, a crítica do Lula é essa, de ele não poder, nesse momento, interferir da forma como ele queria. Mas a função do Banco Central é justamente dar estabilidade à moeda brasileira, para deixar a moeda estável e não influenciar tanto no poder de compra da população. Então, cumpre com uma função muito importante para a economia do país. Então, o Lula é isso, ele está insatisfeito, o discurso dele sempre é de raiva, é de ódio, ele não aceita ser contrariado, as coisas têm que ser do jeito que ele quer, e isso gera uma insegurança política, uma insegurança jurídica, e nesse momento ele não pode querer usar o Banco Central e querer fazer politicagem como ele faz de outras estatais. Então, realmente, ele precisa rever, precisa unir mais a equipe dele, precisa formar uma equipe técnica para discutir assuntos importantes para o Brasil e parar desse discurso dele que só fomenta e alimenta o ódio no nosso país. Samuel. Olha só, pessoal, Roberto Campos Neto, ele cometeu um equívoco em 2022, não se sabe se de forma dolosa ou de forma culposa. A grande verdade é que a Câmara dos Deputados vai convocá-lo para responder alguns questionamentos na comissão de tributos. E aí, nesse aspecto, ele vai ter que explicar esse equívoco ou erro do fluxo de 2022 a 2023, na ordem de quase 10 bilhões de dólares, o equivalente a quase 52 bilhões de reais. E aqui, fazendo um comparativo, é como se fosse 4 vezes o PIB do nosso Estado. É bem sabido que a política macroeconômica é de competência do governo federal viabilizá-la. E, para tal, o que o Lula está pedindo aqui, em grosso modo, tanto para você, da classe média alta, afortunado ou menos afortunado, é que nós tenhamos uma alíquota da tributação do juro anual abaixo de 14,85%. Quem é contrário a isso, né, é porque tem um parafuso a menos, caso não venha a ser banqueiro, Ricardo, que é diferente de bancário. Agora, é importante frisar a seguinte coisa. A fala do presidente, né, da Federação Nacional dos Bancos, o Isaac Sidney, foi no mesmo sentido do Lula. Discutir com o setor produtivo e com o setor financeiro, ou seja, mercado produtivo e mercado financeiro. E aí, depois de uma ampla discussão, apresentar um pacote de ideias com clareza, objetividade, para que não paire nenhum tipo de dúvidas. E aí, fazer uma espécie de triangulação com a inflação, para que ela não seja galopante e, consequentemente, os juros não fiquem muito altos. E aí, você que é classe média, vai ter acesso a uma linha de crédito mais que caiba no seu bolso. E aí vamos fomentar a indústria da construção civil, etc. e tal. Agora, quem se coloca contrária à fala do Isaac Sidney e do presidente Lula, ou tem um parafuso a menos, ou está agindo com perversidade aqui. É importante frisar que Campos Neto deve explicação ao Congresso Nacional e explicar esse rombo de mais de 50 bilhões de reais nesse câmbio aí do Banco Central. Zezinho. Rapaz, pelo amor de Deus, isso é uma TV aberta, gente. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. A gente pegar
endossar uma fala irresponsável do presidente Lula que ele está fazendo, né, e rebaixar o currículo de Campos Neto é algo, Samuel, pelo amor de Deus, Samuel. Veja a biografia, veja os dados, veja a competência. Não houve erro contábil, Samuel, no fluxo cambial de 2022. Samuel, eu te garanto, quase 10 bilhões de dólares. Só torcedor. Por que ele não vai ser convocado? Só militante, então? Torcedor. Zezinho, tá feia a tua fala, ó. Não, por tá favor. feia e equivocada. Eu não sou comentarista de livro, não. Não, Zezinho, o que Lula se tem acalme. que fazer. Por que você tá nervoso? Não, por que você tá alterando a voz? Tá alterado, você tá nervoso, pronto. O que Lula tem que fazer, meus amigos, é descer do palanque. O que ele quer é jogar para a plateia e alimentar vocês. E vocês, até agora, você não caiu a ficha. Roberto Campos Neto estava no grupo dos ex-ministros do Bolsonaro até um dia desse. Zezinho, ainda bem que o presidente Lula ele não está no cercadinho, né? Ele está na tribuna dos eventos, né? No momento adequado que ele está falando. E até agora ele não falou a bolinha. Olha, ele já quer interferir nas estatais, Herbert. Tu acha legal ele querer interferir nas estatais, modificar a lei você como governante, as pessoas... Não, Ricardo Frota, tem que ser hipócrita, rapaz. Você como governante tem independência garantida por lei. O Banco Central... Você vai interferir não tem que existir essa interferência, não. Rapaz. A independência dele é garantida por lei. As estatais têm uma lei também. Ele não pode agora usar as estatais para fazer de cabide de emprego, não. Cabide de emprego, não. A gente tem que ter responsabilidade. A gente viu o que foi feito no passado. Governante não vai a gente vai retroceder. Quem é o governante que não vai interferir, rapaz? A gente esperava um Lula evoluído. Quem é o dono da casa que não Lula vai responsável. Um Lula que veio para fazer o bem para a nação. Não essa fala desastrosa. Não essa interferência nas estatais, agora no Banco Central. Isso não existe. Não podemos achar isso normal, não. Zezinho, conclua. A normal é tu, Ricardo, com esse raciocínio. Olha, achando que o vizinho Cícero, vai mandar no teu quintal. Eu vou lhe dizer, Cícero, quando for essas pautas... Sei não, ó. Hoje de manhã eu falei, quando for essas pautas econômicas, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar alguns releases para os meus debatedores. Eu vou passar... Primeiro, para vir debater Zezinho, sobre esse tema. Zezinho, você já quer estudar, Zezinho? Não. Você já quer estudar, Zezinho? Não. Eu não vou. Vou passar recorte de falas de economia. Eu acho que aqui ninguém é obrigado a concordar comigo. Não. Mas eu apresento propostas e ideias aqui para vocês. O fluxo cambial de 2022 teve um rombo de 10 bilhões de dólares. Aí ele vem aqui com retórica. Olha, a fala do Lula é desastrosa. Tudo já está enjoado. Você vai ler. Olha, eu vou buscar. A gente tem que trazer o seguinte, temas. Eu sei que ninguém aqui é economista, mas não dá para debater. Herbert jogando, tá aí no celular o tempo todo. Joga a câmera do Herbert aí, ó. Joga a câmera. Ele fica o tempo todo no celular. Tá vendo? Ele fica... Então, gente, a gente tá aqui no debate. Telespectador, ele quer se informar. Mas fala do assunto aí. O que então tem que fazer? Lula fala dele desastroso. Tinha essa parte do desastroso, que é a fala dele do Haddad, que ele teve no Haddad e tal. Fala, qual é a política pública? Ele não tirar a independência do Banco Central. Ele não tirar. Ele quer tirar. Ele quer o Banco Central. Ele é o governo, ele vai mudar. Ele entende que há um desastre no Banco Central. Eu quero elogiar esse governo, mas não tem como. Não tem como. Tem que respeitar o povo. Ele pode fazer o que ele quiser com o país, é isso. A fala do Samuel, ele é o presidente, então ele pode acabar com o país porque ele é o presidente. Na cabeça do Samuel, tudo que ele fizer, o Samuel vai endossar. Tudo que o Lula faz e tudo que o Lula fala, o Samuel endossa, porque ele está certo. Ele é o presidente, ele pode tudo. O Lula não fala, o nosso companheiro bolsonarista aqui, ele concorda. A gente tem que dizer o seguinte, é verdade ou é mentira que o Roberto Campos Neto vai ser convocado na Câmara dos Deputados, na Comissão de Tributos, para explicar o erro, né, dizer assim, que não vou acusar, no fluxo cambial de 2022, na ordem de 52 milhões de reais. É verdade, Ricardo? É isso que tem que rebater. Um camarada que é presidente do Banco Central, até semana retrasada, estava no grupo dos ex-ministros do Bolsonaro. O cara está sabotando o governo do Lula. Eu prometo que no dia que for pauta econômica, eu vou mandar os cortes para eles. De verdade, eu vou mandar. Eu sei que o Lula está insatisfeito com o cara que está sendo homem de vir a público e dizer, olha,
Eu acho que o Roberto Campos Neto é um incompetente, é leniente e imprudente, e quem tem que deliberar a política macroeconômica é eu e o meu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pronto. Não Samuel, tem erro nenhum eu nisso aí. concordo que tu tem paixão pelo Lula. Eu sou apaixonado por ser ele, leniente assim como com a o Cleber fala Bolsonaro. irresponsável dele, ser leniente com a fala irresponsável dele, aí já é demais. Eu quero 30 Tu segundos. endossar tudo que ele fala e ter isso como absoluta verdade e achar que tudo que ele vai... Eu fui contra várias falas do Bolsonaro. Eu fui contra várias falas do Bolsonaro. Eu não tenho paixão pelo Bolsonaro, não. Eu tenho viés de direita. Mas eu não tenho paixão por político, não. Agora, tudo que o Lula fala, até as coisas absurdas que geram uma instabilidade no país, tu endossa. Eu quero 30 segundos. Senhores, 30 segundos, eu tenho que chamar o intervalo. Você que está em casa nos assistindo, dê um Google, coloque Banco Central e rombo. E aí você vai identificar quantas matérias jornalísticas, quantas notícias tem, e a convocação do presidente do Banco Central explicar o rombo de 55 bilhões nas contas externas do Brasil.